Rapaziada, deu uma escapada aqui no trabalho, tô aqui no terraço do trabalho. A câmera do celular tá meio quebrada, mas acho que eu arranjei um jeito aqui de fazer um vídeo para atualizar vocês muito em relação à questão do Rony, né? Vi muita gente comentando no vídeo do Adriano e falei, cara, não vai dar para chegar em casa, hoje ainda vou sair com a Lívia, enfim, não vai ser tão rápido produzir um vídeo sobre o Rony. E foi um dia que eu procurei me atualizar constantemente, falei com bastante gente, falei com o empresário dele, falei com pessoas ligadas ao Corinthians, falei com gente ligada ao próprio Rony, para tentar entender a vontade do jogador, se o jogador realmente tem vontade de ir para um centro maior. Mas o que eu consegui entender, eu vou explicar para vocês. Assim, a vontade do Atlético renovar com o Rony não é nova. O interesse do Corinthians no Rony também não é novo. Alguém se movimentou tanto para contratar o Rony quanto para renovar com o Rony? Nenhum dos dois. Assim, o Atlético demonstrou esse interesse, fez proposta? Não fez proposta. O empresário do Rony, o Hércules, que eu mantenho contato desde setembro, outubro, assim, quando os interessados ainda eram Palmeiras, ainda eram Flamengo, ele me falou que chegou a ter uma reunião com o Atlético e o Atlético não conseguiu fazer uma proposta que conseguisse agradar o jogador, agradar o staff, uma proposta que tivesse números maiores, assim, porque o Rony é um jogador muito valorizado, o Rony é um cara que chegou no Brasil numa situação muito difícil, que foi uma situação vindo de um litígio com o clube japonês, então não chegou com um dos maiores salários do mundo, e hoje, depois de uma temporada e meia muito boa, ele acha que merece esse aumento. Eu acho que a maioria dos torcedores também concordam com essa situação. O Rony é um jogador que sempre se dedicou muito, é um jogador que sempre entregou muito ao Atlético, não é um cara que existem dúvidas em relação ao Rony, muito pelo contrário, acho que é uma das maiores certezas dessa grande fase do Atlético. Então, ou seja, tanto o empresário quanto o jogador fizeram algumas exigências, algumas questões de aumento ali, um aumento aqui, nada, não acredito que tenha sido nada muito grande também, algo pedido de 700, 800 mil, não, mas ganhar na média de um bom jogador no futebol brasileiro. Estava conversando com pessoas e falei, o Guarim hoje no Vasco está renovando para ganhar 500 mil, o cara que mostrou em pouco mais de 4 meses um oitavo do que o Rony demonstrou. Um fato é esse, assim, que tanto o staff do jogador quanto o jogador querem ser valorizados. O Corinthians não conseguiu o acerto com o Michael, que acabou indo para o Flamengo, e busca um novo plano. Tentou o ponta lá, o da Home, sei lá, que era do Independente Del Valle, o cara foi parar no Canadá, se eu não me engano. Ou seja, as atenções voltaram para o Rony. O Corinthians teve interesse do Rony antes do Rony chegar no Brasil, teve interesse no Rony em outras oportunidades e novamente volta a demonstrar interesse para o Rony. A questão é, o Corinthians não tem tanto dinheiro, o Corinthians não está no mesmo patamar financeiro de Flamengo, o Corinthians não está no mesmo patamar financeiro de Palmeiras. Ou seja, o que o Corinthians tenta fazer? O Corinthians aposta na sua torcida, aposta na sua camisa, aposta na sua tradição e tenta convencer o jogador a tentar uma liberação com o seu clube. Foi mais ou menos assim com o Michael, está sendo com o Rony, de tentar uma liberação por valores menores que o Corinthians consiga arcar. Porque a grana para tirar o Rony do Atlético, o Corinthians não tem. Agora a posição do Atlético, assim, o Atlético sabe que é um jogador valorizado, sabe que é um jogador visado no mercado, o Atlético poderia se precaver, poderia ter conseguido essa renovação, atender às exigências do Rony, do seu empresário, Hércules, antes. Esperou o mercado inflacionar, esperou o mercado chegar no momento que grandes clubes precisam de grandes reforços. Assim. O Corinthians precisa dar uma resposta com um grande jogador para a ponta. Assim. O Corinthians muito dificilmente vai seguir sua temporada com o Janderson na ponta, enfim, com o Everaldo, jogadores relevantes. Então o clube precisa dessa resposta. O que se tem a fazer? Precisa contratar jogador. Ou seja, o Atlético poderia já ter se precavido. O Atlético está disposto a pagar a mais pelo Rony? Por enquanto, não se demonstrou disposto. O Atlético chamou o empresário Hércules do Rony para ter uma conversa, chegou lá, não conseguiu botar R$1 a mais para a renovação do Rony. E ninguém vai renovar um contrato de graça, assim. Mesmo tendo um contrato a longo prazo, ninguém vai renovar um contrato sem nenhum aumento. Isso é um fato. Amanhã vai ter uma reunião, o empresário do
do Rony vai para Curitiba tentar entender o que está acontecendo, ter conversas com a diretoria do Atlético e, enfim, começar a negociar. Vamos tirar isso do papel, vamos para o Corinthians, porque primeiro o Atlético aceita a proposta, se aceitar ou recusa a proposta. Mas caso aceite, primeiro o Atlético aceita, depois o empresário negocia com o Corinthians para saber bases salariais, enfim, outros detalhes contratuais. Mais ou menos a questão do Rony é essa. Apurei também com pessoas ligadas a ele que não há interesse do jogador deixar o Atlético. O cara é muito feliz no Paraná, o cara é muito feliz em Curitiba, então não existe aquele deslumbramento. Vou para outro ponto, vou para outro centro maior. Não existe isso. Acho que é mais ou menos isso, gente. Acho que dá para dar uma atualizada. Fazendo um breve resumo, o Atlético ainda não propôs uma renovação sem aumento, porque é basicamente nada, né? O Rony tem desejo de ficar, gosta da cidade, gosta de tudo que acontece, né, da idolatria que rola, do carinho da torcida, gosta do clube, gosta da estrutura do clube, então não vai ser uma grande dificuldade de ficar. É um cara que pode a qualquer momento receber uma grande proposta do exterior, propostas já foram sinalizadas, por exemplo, da China, só que depois da mudança no mercado chinês, essa negociação ficou mais difícil. Clubes do futebol europeu, da Espanha, da França, também já chegaram dando um oi. Ou seja, é um jogador realmente muito valorizado, que merece ser valorizado. Agora, opinando, o cara merece ser valorizado. E o Corinthians vai tentar conseguir esse jogador mais barato possível, assim como já tentou com o Michael. Só que o Goiás não arredou pé até o Flamengo chegar lá e levar o jogador. Rapaziada, é isso. Foi meio aqui no improviso, mas acho que deu para ajudar vocês. Qualquer coisa, qualquer novidade, eu falo aqui, mas acho que a partir da reunião de amanhã entre Hércules e o Atlético, vai sair algo novo. Tirando isso, esperar mesmo. Muitas negociações acontecem nesse momento, algumas terminam bem, algumas terminam mal. Isso não só no Atlético, mas em clubes que têm até um poderio financeiro maior. Por exemplo, o Flamengo está negociando durante toda a janela com o Gabriel Barbosa. Então é isso, rapaziada. Eu vou voltar para o trabalho, dei uma fugida aqui. Espero que não tenha ficado tão ruim, foi um improviso. Mas um improviso que, para suprir uma certa curiosidade de vocês, estou apurando, não sou o cara que sei tudo, mas hoje acho que existe 50% de dar certo, 50% de não dar certo. É uma negociação ainda que acho que vai ter muita água para rolar, mas depende muito da vontade do Atlético e da disponibilidade de tirar dinheiro do bolso que o clube tem. Beleza, rapaziada? Vou voltar lá que meu chefe já está me chamando. Qualquer coisa, perguntei no Twitter, mandei mensagem no Instagram, que a gente sempre está disponível a responder vocês. Tamo junto, é nóis.